comunidade. E aí o pensamento de Santa Teresinha, eu não parei de repetir ao bom Deus que era para ele somente que queria ser carmelita. Como Santa Teresinha vivenciou Cristo como centro pessoal dela, mas também como centro da comunidade, como centro da igreja. Ontem, quando pediram para dar um recadinho, uma mensagem, eu falei justamente o refrão de uma música que fala dessa realidade de que nós somos muitos, mas formamos um só povo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja, pois todos nós participamos do mesmo pão, da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. Então, refletindo sobre o Corpus Christi, o corpo do Senhor, que é a Eucaristia, o pão, o vinho consagrados, mas o corpo de Cristo também é a igreja. O corpo de Cristo, os seus membros, somos cada um de nós e todos nós. Desde o nosso batismo, fomos inseridos na vida de Cristo. Participamos, da sua paixão, morte e ressurreição. Fomos revestidos de Cristo. Ao mesmo tempo que nós entramos na família da Trindade, unidos a Jesus, ao Filho, nós fazemos parte da Trindade, junto com o Pai e o Espírito Santo, moramos na Trindade e a Trindade mora em nós. Ao mesmo tempo, que pelo batismo somos feitos filhos e filhas no único Filho de Deus, nós também ingressamos nessa comunidade de comunidades que é a igreja. Então, como é bom a gente saber de onde nós viemos, para onde nós vamos e como devemos caminhar. Então, Cristo é o centro da comunidade, mas também porque Ele é o centro da vida de cada um de nós. Então, foi feita essa saudação e o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vós, A Trindade nos habita e nós somos convidados a habitar nela. Pelo batismo está tudo feito. Essa realidade é objetiva, é verdadeira, é real. Mas na nossa existência, nós precisamos e nós podemos, com a graça de Deus, responder, caminhar ao encontro da Trindade. Ao Deus que nos ama, nós podemos responder com amor, porque Ele nos amou primeiro. E percebermos que há um compromisso pessoal. Eu, Frei Wilson, cada um de nós temos um compromisso pessoal, uma aliança pessoal com Deus, mas nós também somos chamados a viver a nossa vocação comunitariamente. Tem muita gente que acha, eu sou batizado, não preciso participar da comunidade, não preciso participar da igreja. A igreja é a nossa família desde o nosso batismo. Eu só fui descobrir que tinha uma família, a igreja, quando eu comecei a participar da minha comunidade na preparação para o Crisma. E eu comecei, e graças a Deus nunca mais parei. Temos uma família, que é a Trindade, temos uma família, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. E é algo que nós precisamos e podemos crescer na consciência, para que o nosso coração também participe e a nossa vida vá de encontro a essa realidade. Já somos, mas podemos ser cada dia mais e melhor. Se nós pensamos em termos de comunidades, de grupos, de ordens e congregações, o Carmelo também é membro desse corpo de Cristo.
E cada membro tem uma função. O Carmelo também tem a sua função dentro da igreja. Nós também colaboramos com a igreja. Nós colaboramos com a missão da igreja, com a obra da salvação de Cristo. Então, o Carmelo é um membro do corpo da igreja. Nós, dentro do Carmelo, somos muitos, mas formamos um só Carmelo. A letra da música, né, ajuda a gente a pensar nisso. Né? Que diversidade de pessoas nós temos aqui. Cada um com a sua singularidade, com o seu dom, com o seu nome, com o seu jeito de ser. Agora a regionalização, né? As regiões que existem na única província do Carmelo secular descalço. Somos muitos, mas somos um só Carmelo. Onde eu estou, onde estão as nossas comunidades, também é Carmelo. E num curso que nós fizemos com uma equipe que veio do México, que trabalha muito a questão dos centros de espiritualidade, eles falavam nessa imagem que cada um de nós é ou pode se tornar um centro de espiritualidade, um centro de irradiação de espiritualidade. E quando a gente fala espiritualidade, também estamos falando de evangelização. Cada um de nós e todos nós, juntos com as nossas comunidades, somos e podemos e devemos ser centros de irradiação da espiritualidade, da evangelização, do amor de Deus, da salvação. É a nossa vocação, é real, é verdadeiro, mas pode crescer, pode aprofundar, pode se expandir e melhorar. É isso justamente que os nossos santos vão trabalhar. A parte de Deus, né, a parte dele, ele sempre faz, não deixa nada por fazer. Da nossa parte, às vezes, ficamos a desejar, seja de maneira pessoal, seja de maneira comunitária. A responsabilidade é pessoal, mas a responsabilidade também é da comunidade. Por isso os mecanismos, aquilo que existe dentro da ordem, para ver que cada membro se forme, cresça, assimile o carisma, a espiritualidade, tem o formador, tem o conselho, tem os irmãos e irmãs que nos ajudam na nossa própria formação. Primeiro, formação inicial, até a gente fazer, né, nós os frades, os votos, e vocês até fazerem as promessas. Depois, promessas definitivas e votos solenes ou perpétuos, né, para toda a vida. A formação continua. Acabou aquela formação inicial, vai começar a formação permanente. Até o fim da vida, nós estamos caminhando, estamos aprendendo, estamos deixando o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, trabalhar em nós. Ou não. Cada um vai ter que fazer seu próprio exame de consciência. Eu só estou jogando aqui aquilo, né, que são as nossas possibilidades. Então eu pensei, em primeiro lugar, trazer algumas passagens da Sagrada Escritura, do Novo Testamento, do Evangelho, que fala dessa relação nossa com Cristo. Ele que é o centro da comunidade, mas que também é o centro pessoal da nossa vida. O Santo Padre nos ensina a irmos ao mais profundo centro, onde se encontra o Senhor. A Santa Madre nos ensina a irmos até a sétima morada, onde também habita o Rei. Se da parte de Deus já está tudo pronto, da nossa parte falta essa caminhada, esses passos, essa correspondência àquilo que nós já recebemos. É algo dinâmico. Muita gente às vezes fala, né? Sei lá, a ideia de muitas famílias, né?
batizou, está pronto, está feito, não precisa mais nada. Aí volta para a primeira Eucaristia, fez a primeira Eucaristia, está pronto, está feito, já não volta mais, só vai aparecer na igreja para fazer crisma. Às vezes as pessoas pensam muito em algo como um curso, né? Você concluiu o curso, acabou, não precisa mais. E a gente vê que a fé, a esperança, a caridade, aquilo que o Frei Salino falava, é algo dinâmico, é algo da vida, é um processo, é uma caminhada que dura toda a nossa vida, até o último instante, quando a gente também entregar ao Pai o nosso espírito. Então, essas passagens que eu escolhi são apenas para a gente recordar coisas que nós já sabemos, mas é só para a gente relembrar. Jesus mesmo vai dizer: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Durante o mês de maio nós vimos o Evangelho de João. Essa é uma das passagens de um dos dias da liturgia eucarística. Então, Jesus é a videira e nós somos nele os ramos. Somos convidados a permanecer nele para produzirmos fruto. Quem não está ligado à videira, o que acontece? Não tem a seiva, não produz fruto. E sem Jesus, nada podemos fazer. A nossa fecundidade, os frutos, a vida que nós podemos gerar, vem dessa união com a videira, a qual nós somos convidados a permanecermos. E com isso, o Pai é glorificado. Que nós demos muitos frutos e sejamos discípulos. Discípulos de Jesus significa segui-lo, imitá-lo, guardar sua palavra, colocar em prática essa palavra. Jesus mesmo vai dizer, né? Com que posso comparar alguém que ouve minhas palavras e não as põe em prática? Com um homem insensato que constrói a sua casa na areia. Vem a chuva, vem a enchente, derruba a casa, porque a casa não estava construída sobre a rocha. Então, a palavra de Deus, colocada em prática, faz com que nós construamos a nossa vida em sólidas bases. Nossa vida pessoal e comunitária, familiar, social. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Então, guardar os mandamentos de Jesus é amá-lo. Claro que é bom quando nós temos o sentimento, né? E a gente pode também alimentar esse sentimento, esse desejo, essa paixão. São João da Cruz vai dizer que o único apetite que a gente não tem que combater é o apetite por Deus. É o apetite do amor por Jesus. Porque para que ele se torne a paixão, o apetite, o desejo principal da nossa vida. Já pensou? Se a gente amar Jesus, desejá-lo mais do que o dinheiro, mais do que o prazer, mais do que o poder e mais do que o nosso eu, então nós estamos amando a Ele como Ele espera ser amado de nós, por nós. E se nós guardamos o seu mandamento, permanecemos no seu amor, a minha alegria, a alegria dele,
está em nós e a nossa alegria é plena. Então o Papa Francisco insiste muito sobre essa questão da alegria. Um bom testemunho de evangelização é a alegria na nossa vida. E somos alegres porque somos amados e amamos, como retorno a esse amor que nos é dado. O amor gera alegria. Eu nunca vi uma pessoa que esteja amando, apaixonada, que esteja triste, a não ser que o amor não seja correspondido. Aí sim, quando alguém não é correspondido, fica triste. Mas se nós somos correspondidos, nós deveríamos ser as pessoas mais felizes. Quem está apaixonado, tudo está lindo, Está um céu que é pura nuvem. Ai, que céu maravilhoso, Está no meio do descampado que não tem nada. Ai, aqui é o paraíso. Tem que atravessar por espinhos, por chamas, por rios para encontrar o amado amada. Ai, eu quero provar a ele e a ela o meu amor. Tudo é fácil, tudo é possível, Para quem ama, tudo se torna fácil e possível. Por isso que muita gente fala que quem ama é meio louquinho, A Santa Madre, Santo Padre, Santa Teresinha eram louquinhos também, Quem dera que a gente tivesse e tenha essa loucura do amor. Presença, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. É o próprio Senhor que nos garante isso. Onde 2 ou 3 estão reunidos, eu estou no meio deles. Às vezes na missa, quando eu falo, o Senhor esteja convosco, vocês respondem? Às vezes eu gosto de fazer uma pausa para que a gente possa meditar o que a gente está falando. Ele está no meio de nós. É uma convicção ou é apenas uma resposta mecânica que a gente dá àquilo que o padre falou? E Ele está no meio de nós não apenas quando estamos na igreja, quando estamos em casa, quando estamos no trabalho, quando estamos no trajeto do trabalho, no lazer, no descanso, até de noite, no nosso sono, o Senhor permanece conosco. E o nosso coração, mesmo adormecido, pode velar diante dele. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Então é uma passagem do Evangelho desses últimos dias do mês de maio. Porque enquanto Jesus falava que ia sofrer, ser rejeitado, ser humilhado, mas que ressuscitaria, os discípulos estavam querendo saber quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda, quem ia ser o primeiro no seu reino, quem ia ser o segundo. Então, enquanto às vezes Jesus está falando o essencial, os discípulos estão distraídos com aquilo que não é essencial. Eles estão em outra sintonia. Por isso não compreendem o que Jesus fala. Então, Jesus fala, repete, mas às vezes nós estamos muito distraídos com outras coisas e que muitas vezes não é nem o essencial, mas que a gente acaba não acolhendo o que a palavra está nos dizendo. Então, no reino é diferente do mundo. No reino, o maior é aquele que se faz menor. No reino de Deus, o maior, o Senhor, é o servo de todos. E o que Jesus fala é aquilo mesmo que ele vive. Ele ensina com a palavra, mas ele ensina com a vida. Santa Teresa fala para que nós, frades, também sejamos assim, que ensinemos e falemos mais com a vida do que com as palavras.
E como os leigos, né, são muito parecidos com o nosso estilo de vida, né, não tem votos, não tem o nosso viver no convento, mas todos nós, né, somos chamados à contemplação e ao apostolado. Tanto vocês quanto nós temos a vocação à contemplação, a servir a Deus e a Igreja pela oração. E temos esse compromisso de vivermos o apostolado. Vocês leigos e nós frades. O apostolado das monjas já é a oração delas, a vida que elas vivem, o testemunho que elas dão. Então, eu coloquei essa frase, né, relacionamentos entre nós, relação com cargos e funções. De repente, eu sou amigo da Rose, mas a Rose não me chamou para ser conselheiro dela. Eu vou ficar chateado. Será que é assim que tem que ser, né? Porque eu sou amigo da Rose, ela tem que me dar um cargo? Porque eu sou amigo do presidente ou da presidente, eu tenho que ser conselheiro, não é econômico não, é econômico, tesoureiro, secretário, formador. Será que essa amizade que eu tenho, né, com o presidente ou com os membros do conselho faz com que eu deva querer pedir certos privilégios? A gente se assemelha, né, àquilo que o Evangelho ensina, ou a gente se assemelha àquilo que está no mundo, na sociedade, né? Porque na sociedade, no mundo, quem tem amigo, quem é amigo do rei, ocupa, né, os melhores cargos, as melhores funções, né? Vai fazer um serviço que lhe agrada, segundo o seu gosto, segundo a sua própria opinião. Às vezes a pessoa nem tem capacidade para desempenhar aquela função, mas quer, porque dá status. Então, quer dizer, se Jesus é o centro da nossa vida, da nossa comunidade, aquilo que ele ensina, aquilo que ele, né, viveu e deixou, é a referência para nós, de maneira pessoal, mas também de maneira comunitária. É o caminho que ele traçou e que leva à felicidade, à alegria, à paz, à plenitude, com perseguições e dificuldades, né? Com cruz. Eu gostei de uma reflexão, uma homilia que o Papa Francisco fez na época do ano da vida religiosa consagrada. Ele dizia do perigo que nós corríamos, nós religiosos, mas qualquer comunidade cristã, de vivermos a vida cristã como uma caricatura. Caricatura é aquelas figuras engraçadas, né? Desproporcionadas. Às vezes tem nariz grande demais, ou nariz pequeno demais, um cabeção, uma boquinha pequena, ou então um bocão e uma cabecinha. Fica algo, digamos assim, ridículo, né? Fica uma peça engraçada. Ninguém leva a sério, porque não é algo proporcional, não é uma figura real. Não estou querendo desqualificar a caricatura, né? Tem muitos cartunistas, gente que desenha. É só imagem. É só imagem. A gente não deve, pessoal e comunitariamente, parecer com uma caricatura, com algo engraçado, né? Algo ridículo. Mas a gente deve parecer algo que as pessoas também queiram viver, conhecer e abraçar, né? Porque é algo bonito, é algo belo, algo verdadeiro, algo bom. A caricatura, ela não leva em conta, né, pelo menos os padrões normais, né, de beleza. Mas às vezes mostra um certo tipo de verdade, né? A pessoa que é muito fofoqueira e mentirosa, né, às vezes com um bocão, está bem caracterizado, é verdadeiro, né? Corresponde. Mas, digamos, né, a anatomia não é assim. Então,
o centro, que é Jesus, vai nos ensinando, né? Vai nos modelando, vai nos configurando, vai nos transformando e convertendo na sua imagem. Nos tornamos imagem e semelhança de Cristo, na relação com o Pai, na relação com o próximo, na relação com a gente mesmo. Ele é o centro, a referência para a qual nós caminhamos. E claro, quando a gente fala de Cristo, ele nunca está sozinho. Junto com o Filho sempre está o Pai e o Espírito Santo. Sempre com o Pai está o Filho e o Espírito Santo. Sempre com o Espírito sempre está o Filho e o Pai. A gente fala de uma pessoa, mas as outras duas sempre estão juntas porque vivem em comunhão. A unidade. Eu não coloquei a passagem, mas é aquele encontro de São Paulo com Jesus no caminho para Damasco. Ele vê uma luz grande que o deixa cego e ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quem Saulo estava perseguindo? A igreja, os cristãos, homens e mulheres que seguiam Jesus. Ele acreditava que estava sendo fiel à sua fé, porque os primeiros cristãos pareciam, e talvez fossem, não sei, não vamos perder tempo, né, com termos técnicos, mas para ele nós éramos uma seita, fanáticos, dissidentes do judaísmo. E ele era um homem de fé, fiel, né? Mas o que eu gosto é disso. Quando Jesus se encontra com ele, Jesus pergunta: por que me persegues? Então o Senhor está presente na pessoa dos seus discípulos e discípulas. Jesus está presente na vida, né, dos seus batizados. E ele está presente na igreja. E como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Cristo é um só. Ele é a cabeça, mas nós somos muitos e diversos. Em muitos países, em muitas cidades, em muitos continentes, em todos. E não apenas aqui na terra, no céu e no purgatório. Cristo é um só. E o corpo dele também é um só. Mas nós somos muitos e diversos. E é ele quem realiza, pelo seu Espírito, a comunhão. Gente, eu estou indo muito rapidinho, que era só para dar uma introdução e poder seguir mais adiante. Na liturgia, né, eu já falei esse convite que o Padre faz: o Senhor esteja convosco. Também nós rezamos, né, na elevação das espécies, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Somos nós, né, o corpo de Cristo, a igreja, que estamos, né, unidos a Ele e junto com o sacerdote ordenado, toda a comunidade, toda a assembleia, que são sacerdotes pelo batismo, oferecem ao Pai esse louvor na unidade do Espírito. O padre fala, mas o padre está falando em nome da assembleia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Então, unidos a Cristo, elevamos ao Pai esse louvor. Então, a missa não é só o padre que reza. Ainda que o padre diga algumas partes e o povo, né, a assembleia outra, somos todos nós juntos, unidos a Cristo, que celebramos. É o Cristo mesmo que celebra a Eucaristia.
através do seu corpo, dos seus membros, que somos todos nós. Eu estou querendo trazer, né, essa questão do individual, pessoal, do comunitário, nessa centralidade de Cristo, né? Seja na vida pessoal, seja na vida comunitária, o Cristo é o centro, porque nós, como batizados, estamos unidos a Ele e por meio dele ao Pai e ao Espírito, a Santíssima Trindade. Somos filhos e filhas no único Filho de Deus. Eu trouxe um trechinho do documento de Aparecida. Lá fala dos vários lugares onde nós nos encontramos com Cristo, onde Cristo está presente. Ele cita ali, né, no documento de Aparecida, o Papa Bento, que faz o resumo, uns 12 lugares da presença de Cristo, que a gente precisa saber. Às vezes nós não sabemos onde se encontra Cristo, onde Ele está, onde eu posso me encontrar com Ele. E eu tirei apenas, né, esse trecho que fala da comunidade e da igreja. Jesus está presente em meio a uma comunidade viva na fé e no amor fraterno. Queremos encontrar Jesus? Alguém quer encontrar Jesus? Basta ir às nossas comunidades, que vivem a fé nele e o amor entre si. Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não qualquer amor, né? Que nós nos amemos como Ele mesmo nos amou. E o amor de Cristo foi um amor total, de doação. Deu a vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Ele deu a vida por nós. Ele de fato mostrou que é nosso amigo, que nos ama, que nos quer. Ontem o lema era "Eu vos chamo amigos", né? Do Corpus Christi, a camiseta do pessoal aqui de São Luís é "Eu vos chamo amigos". Mas se para nós, né, esses amigos é só uma palavra, é só uma ideia, ou nós vivenciamos essa amizade, experimentamos que Cristo é nosso amigo, meu amigo, e eu, né, e nós somos amigos dele? Ou somos amigos meia boca, né? Quando está tudo bem, estamos juntos. Quando a coisa periga, quando está mal, eu fujo, não quero saber. Cada um por si, Deus por todos. Aí, na comunidade de fé e de amor fraterno, ele cumpre sua promessa. Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele está em todos os discípulos que procuram fazer sua a existência de Jesus e viver sua própria vida escondida na vida de Cristo. Então, fazer a existência de Jesus a nossa vida. A existência dele foi pró-vida, né? Pró o irmão, a irmã. Eles experimentam a força da ressurreição de Cristo até se identificar profundamente com Ele. Já pensou a gente dizer, como São Paulo, como a Santa Madre e tantos outros santos: já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Será que Cristo tomou conta do nosso coração, da nossa mente, das nossas ações, da nossa vida? Que espaço na nossa vida, no coração, na mente, a gente oferece a Ele? É Ele que vive em mim? Já não sou mais eu? É claro, né, que nós não perdemos a nossa identidade. A nossa união com Cristo não é como algumas ideias panteístas, né, onde o ser humano
perde a sua própria consciência, seu próprio eu. A nossa união com Cristo, nós permanecemos com a nossa identidade, mas nos realizamos em plenitude. Nos tornamos imagem semelhante daquele pelo qual e com o qual nós fomos criados. E aqui fala da presença de Cristo nos pastores que o representam. A hierarquia. E que hoje, já faz tempo, a gente vê muita polêmica. E uma dificuldade em respeitar, em obedecer, em reconhecer a presença de Cristo nos pastores legitimamente eleitos e colocados. Então, aí nesse número da Documento da Aparecida, fala que Cristo mesmo está nos pastores que o representam. Os bispos têm sucedido aos apóstolos como pastores da igreja, de modo que quem os escuta, escuta a Cristo, e quem os despreza, despreza a Cristo e a quem o enviou. É muito forte isso, hein? E tanto a Santa Madre, o Santo Padre, Santa Teresinha, os nossos santos todos tinham plena consciência disso. E todos os santos da igreja também. Basta a gente pensar numa Santa Catarina de Sena, que era uma leiga da Ordem Terceira. Inspirada por Deus, ela dialogava, ia ao encontro, porque foi uma missão que foi dada a ela. Não foi da cabeça dela que ela fazia as coisas. Falava com reis, falava com chefes de exército, falava com o Papa, escrevia cartas, mas com todo respeito e dignidade, com todo o amor que aqueles que estão à frente devem ter, para quem nós devemos ter. E é claro que essa questão do respeito, da obediência, está em crise em todos os lugares, Também na família, E muitas vezes aqueles que são os líderes, os pastores, os chefes das suas famílias, às vezes não querem assumir esse papel. Às vezes sobra para a avó, para o tio, para a babá, Para alguém que está com as crianças, porque aqueles que deveriam ser a liderança não querem assumir essa função. E às vezes, e claro, como consequência, não tem a obediência, a docilidade, o acolhimento, a escuta. Então eu pensei, para começar, depois dessa introdução à Sagrada Escritura, aquilo que a igreja fala, o nosso magistério, a gente se voltar para a regra e como nela aparece a centralidade de Jesus Cristo. Esse texto foi um texto de um congresso que houve sobre a regra, acho que foi em 2006. É um texto muito interessante porque fala dos elementos essenciais da regra. São coisas que ao longo do tempo não mudam. Os eremitas, quando nós começamos lá no Monte Carmelo, éramos eremitas, leigos, eremitas. Depois, os eremitas se juntaram, formando uma vida cenobítica. E aí a regra pedida, um documento para o Santo Alberto de Jerusalém, escreveu. Depois essa regra também vai ser revista e vai ser adaptada para que a gente pudesse se tornar mendicantes. Então veja, nós passamos por 3 modos, 3 estilos de vida cristã: eremítica, cenobítica e mendicante. Mas aquilo que é essencial na regra permanece. No documento de vocês, o primeiro documento é a regra.
a regra é a mesma para nós e para vocês. Oi? Eu não entendi. Cenobítica? Ah, cenobítica. Em grupo. Né? Que antes eram eremitas, viviam cada um, né? Naquela região, nas cavernas, nos buracos, né? Que haviam lá no Monte Carmelo. E depois se reúnem como comunidade e vão ter momentos comuns juntos. E depois, como mendicantes, quando nós saímos do Monte Carmelo e vamos para a Europa, lá, né, havia já os dominicanos, os franciscanos, e a igreja nos pede que nós adotemos esse estilo de vida, não só contemplativo, conservemos, né, aquilo que faz parte dos nossos inícios, mas que também nós nos dediquemos à pregação, à missão, né, a esse trabalho apostólico que envolve a saída, né? Porque os eremitas, e lá no Monte Carmelo, essa vida cenobítica, eles viviam mais uma vida contemplativa no sentido do apostolado ser algo muito reduzido. E na Europa, né, havia uma exigência maior, né, de que nós vivêssemos a dimensão apostólica. Então, a regra é a mesma, com pequenas modificações nesses vários estilos de vida que nós já adotamos por conta da igreja, pelo sopro do Espírito. Então, na regra já aparece essa centralidade de Cristo na vida de cada um, mas também da comunidade. Os números que a regra fala de Jesus são vários, são muitos, e às vezes fala mesmo sem dizer. Jesus é uma presença constante na regra, tão constante que nem sequer é mencionado a cada momento. Os números em que Jesus é mencionado explicitamente são os seguintes. Então nós vamos ver isso. Para dizer o seguinte, uma coisa que eu também comecei a pensar, às vezes a gente esquece que nós, como carmelitas, vivemos um modo de ser cristão. Ser carmelita na igreja é um modo de ser cristão. É um modo próprio nosso, que tem certas características, que tem uma identidade, que a igreja espera certas coisas de nós, porque faz parte da nossa identidade e da nossa missão. Mas nós somos como os demais, batizados, cristãos, mas vivemos, né, o segmento de Jesus, vivemos como cristão ao modo carmelita. É uma coisa que às vezes nos foge, né? Somos cristãos, queremos viver a nossa fé em Cristo, queremos segui-lo. E vivemos isso dessa maneira, como carmelitas. É o nosso modo de ser, a nossa carinha na igreja. O número 2 da regra, no prólogo, define o objetivo da vida no Carmelo, que é então, qual o objetivo de nós estarmos aqui? Ah, mas eu queria um cargo. Mas não é isso. Eu queria ficar famoso. Eu queria viajar para a Europa, fazendo peregrinação. Eu queria escrever livros de sucesso. Eu queria ganhar muito dinheiro. Eu queria ter muito amigo. Eu queria viver em obséquio de Jesus Cristo. É Ele que nos chama e nós estamos aqui por Ele. Não temos outro objetivo de estarmos aqui. Viver em obséquio significa colocar sua vida a serviço de Jesus. Colocar a vida toda, quando eu estou em reunião na comunidade, quando eu estou fora da reunião, quando eu estou em casa, quando eu estou no trabalho, quando eu estou no lazer,
eu estou vivendo ou não a serviço em obséquio de Jesus Cristo. Tudo que fizerdes, fazei em nome do Senhor. Esse é o nosso culto espiritual. Às vezes, durante o dia, não temos tempo para oração. Mas por que eu não posso oferecer meu dia logo cedo? Porque ao longo do dia eu não posso de vez em quando dizer: Jesus, eu creio, eu adoro, eu espero e vos amo. E vos peço perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam, nem amam. Pode ser mentalmente, pode ser vocalmente. Ou, Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor, tem de piedade. Ao longo do dia, quantas vezes a gente pode falar assim, ou pensar assim, ou não? É muito difícil? Não. Então, às vezes, não temos tempo para orar, né, com um tempo longo. Mas podemos, sim, dizer pequenas frases a Jesus, que está presente onde quer que nós estejamos. Isso está fresco na minha cabeça, porque eu preguei um retiro para a comunidade de Itapetininga e a gente falava sobre o desejo. E Santo Agostinho, na carta Proba, que tem na liturgia das horas, ele fala sobre isso, que de vez em quando a gente devia fazer como os monges, que de vez em quando, faziam uma jaculatória, como que lançando flechas para o céu, para alimentar o desejo, para alimentar a consciência, para a gente ter diante de si a presença de Deus. Preguei um retiro também para as salesianas, as velhinhas, que elas não puderam ir no retiro normal, umas irmãzinhas novinhas, a partir dos 80 anos. E aí a gente refletia, que chega uma idade que a gente já não pode fazer as mesmas coisas. Muitas irmãs são professoras, diretoras, administradoras, econômas. Mas chega uma idade que os limites físicos e às vezes mentais não ajudam. Então nós temos que pensar na aposentadoria e nos preparar para ela. Dizem que geralmente os homens têm muita dificuldade quando se aposentam, porque ficam em casa sem fazer nada, prestam atenção naquilo que a esposa já fazia há anos e começa a dar palpite, Muitos relacionamentos ficam abalados quando o marido se aposenta. Então, claro, não só os homens, mas as mulheres, nós religiosos, a gente deveria pensar, nem sempre vou poder fazer as mesmas coisas que fazia antes. Nem sempre eu vou poder sair viajando por aí. Uma das coisas que eu quero fazer quando eu não puder mais viajar, sair, é aprender a cozinhar. Fazer coisas gostosas, pratos, tanta coisa às vezes que a gente deixa porque não tem tempo. Então é bom a gente pensar, o que eu vou fazer quando eu não puder fazer mais o que eu faço hoje? Ou então a gente aproveitar bem o tempo de hoje para fazer tudo que a gente tem condição de realizar, não perder tempo. Mas é bom pensar na aposentadoria. São João Bosco, eu não sabia, dizia para as irmãs também que elas deviam ser Marta e Maria. Não é porque elas sejam de vida ativa que elas não tenham que ser como Maria aos pés de Jesus. E as irmãs pediram a ele que ensinasse como vivenciar, como exercitar a presença de Deus junto delas. Então, claro, no Carmelo isso é bem destacado para nós, é bem óbvio, mas todo cristão, todo religioso é chamado a ser Marta e Maria. A Santa Madre também vai dizer isso. E a nossa atividade deve nascer desse estar aos pés de Jesus. E a nossa atividade deve nos levar de novo aos pés de Jesus. Oi? Contemplação e ação.
uma coisa tem que estar unida à outra, né? A contemplação, o estar com Jesus, a oração é que fecunda o nosso apostolado. Então, se você está aqui, se eu estou aqui e não tenho esse objetivo, viver em obséquio de Jesus Cristo e servir a Ele de coração puro e reta consciência, não é o meu lugar, não é o lugar de vocês. Se a gente não tiver esse objetivo e nem quiser, é melhor a gente buscar outro lugar, onde talvez a gente vai realizar aquilo que a gente deseja. Mas a regra já coloca, e tanto Santa Madre não alterou isso, mas ela via nos primeiros carmelitas os verdadeiros fundadores da nossa família. E ela buscava e buscou conhecer a regra para poder vivê-la. Então, isso não mudou com Santa Teresa, não mudou com São João da Cruz, nem com Santa Teresinha, nem mudou nos dias de hoje. Continua válido, porque é algo essencial ao seguimento de Jesus Cristo. Quem é cristão não pode ter outro objetivo além desse, e para nós carmelitas também. É o básico, né? Como o pessoal fala, é o basicão. É o basicão. E não tem maior honra e glória do que a gente viver a serviço dele. O número 8 da regra. O caminho para chegar a esse objetivo é meditar dia e noite na lei do Senhor. O Senhor é Jesus. Sua lei é o Evangelho a ser meditado em vigílias de oração. Então, por isso, a importância da palavra, da Sagrada Escritura, da meditação, que nós lemos, rezamos, meditamos, e como a Virgem Maria, queremos gerar a palavra na nossa vida, levarmos em nós a palavra de Jesus, que é o próprio Jesus, né? Jesus mesmo é a palavra. Ele é o Verbo encarnado. São João da Cruz vai dizer, Jesus, o Pai falou uma só palavra, que é o seu Filho. E ele a diz no eterno silêncio. E é no silêncio que ela deve ser ouvida. A palavra é o próprio Jesus. E ele mesmo vai dizer, minhas palavras são espírito e são vida. Na Bíblia, escutar significa obedecer. Então, escutar significa obedecer. Mas para que a gente possa obedecer, a gente medita para poder compreender e ver de que maneira vamos colocar em prática. Entender a palavra e ver como vou vivê-la, como vou colocá-la em prática. O que eu posso fazer na minha vida, no meu estado de vida, com a minha personalidade, com o meu trabalho profissional. Olha, só isso dá para fazer uns 3 dias de retiro. Número 12, a fonte para manter-se no caminho é a Eucaristia diária no oratório, onde se vive o mistério da morte e ressurreição de Jesus. Então, a fonte que nos alimenta, que nos abastece, que nos revigora, que renova as forças, é a Eucaristia. É claro que nem todo mundo pode ir todo dia. Isso é compreensível. Não há a obrigação de irmos todo dia, participar da celebração eucarística. Mas se é possível, vá, participe, comungue, se alimente, se renove, se fortaleça. Essa é a fonte que nos abastece para a gente poder viver o objetivo que nós temos de servir a Jesus Cristo. Número 14 da regra, o meio importante para não perder o rumo é a contínua atenção à pessoa de Jesus.
olhos fixos em Jesus, vai dizer São Paulo. E a Santa Madre, só vos peço que o olheis. E claro, é o olhar espiritual, né? Pode ser um olhar também de um santinho, de um quadro, de uma imagem, de uma estampa. Mas se não temos nada disso, a mão e a vista, né? Vamos olhar com o coração, vamos imaginar, né? Vamos dirigir, né, o olhar do nosso coração a Jesus que está presente. E aí a regra colocava que durante o ano, desde a exaltação da cruz até o dia da ressurreição, houvesse aquele jejum, né? Esse tempo que ia da exaltação da cruz até o dia da ressurreição. Hoje, né, já não temos mais isso, mas, por exemplo, às quartas e sextas-feiras podemos fazer alguma penitência, viver bem a quaresma, né? Viver bem os dias penitenciais, e não apenas de deixar de comer alguma coisa. Às vezes o jejum pode ser de palavra, de língua, né? Não falar mal, não fofocar, não ficar falando negativamente da vida, das coisas. Aquilo que nós sabemos, né, que não é bom ou que vai prejudicar aqueles que ouvem, de repente a gente não falar, ou não fazer, ou adiar, né? Quem é pobre, eu já fui pobre, né? Hoje eu não sou tão pobre. A gente tinha que esperar, às vezes, comprar os livros de um irmão para poder comprar os do outro, né? Comprava uma coisa, depois esperava para comprar outra. Tem gente que pode comprar, né, assim, no passado e hoje. Às vezes a gente devia ter um controle também desse consumismo, né? É uma mortificação, né? É um desapego, é algo que a gente faz para não se deixar levar pelo impulso e às vezes por um certo comodismo que deixa a gente muito, não sei se eu diria mimada, muito frágil, né? Não é que a gente não possa comprar e adquirir as coisas e aquilo que gosta, mas eu digo isso como possibilidade, né, de uma penitência, de um jejum, né, de uma mortificação. Algumas coisinhas que nós podemos fazer para nos fortalecer também interiormente. Número 16. Um aviso é dado aos que querem seguir Jesus. Terão muita perseguição, terão a cruz como parte da sua vida. E isso ele mesmo fala, né? Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas a gente se espanta de vez em quando com algumas dificuldades que nós passamos. Não quer dizer que vamos ser indiferentes, né? Mas devemos estar preparados também para as cruzes que às vezes, de vez em quando, aparecem no nosso caminho. Não sermos pegos de surpresa, ou estarmos mais fortalecidos, né? Mais fortes, para a gente poder lidar com as dificuldades. A mortificação que a Santa Madre propõe no caminho de perfeição é justamente para fortalecimento interior, para a gente poder lidar melhor com as dificuldades da vida e do caminho e das relações que existem. Porque queremos ser fiéis ao Evangelho e seguir a Jesus, encontramos oposição, encontramos perseguição, né? Encontramos dificuldades. Às vezes de maneira explícita, às vezes de maneira, né, implícita, velada. Até uma piadinha, né? Às vezes quem trabalha numa universidade federal ou não, se é católico, às vezes tem dificuldade de se dizer católico, né? Ou de falar de certos temas e assuntos que para nós são valores e são caros. Então, e por aí vai, né? Querer viver a fé e o Evangelho acaba também gerando cruz. Isso nós sabemos, Jesus falou. 17.
a regra aconselha ler as cartas de São Paulo e diz que Jesus nos fala pela boca de São Paulo. Eu até sou suspeito para falar que meu nome religioso é de São Paulo. Suas cartas ensinam como ter em nós os sentimentos de Jesus. Então, como São Paulo, ele funda as comunidades com a ajuda, dos demais, mas depois com as cartas ele vai orientando, vai ensinando, e ali, nessas cartas, além do Evangelho, vamos aprendendo a ter os sentimentos de Jesus. Não só sentimentos, sentimentos, pensamentos e atitudes. Esses sentimentos nos lembram, que Jesus, sendo Deus, não se apegou ociosamente a ser igual, mas ele se abaixou, se fez homem e se colocou como servo. A referência dele para nós temos que nos assemelhar a ele e pedirmos a ele que possamos ter em nós os seus sentimentos. A Santa Madre continuamente vai falar de Jesus, Santo Padre, e Santa Teresinha também colocando Jesus como referência. Até quando a gente é acusado injustamente. Ela fala para as irmãs, mas talvez nós possamos vivenciar alguma coisa assim. Somos acusados injustamente. Ela fala, a Santa Madre, no caminho de perfeição, que a gente devia calar e aceitar, se conseguir. Porque também a pessoa não vai morrer de raiva se isso não ajudá-la a se santificar. Mas às vezes nós temos oportunidades de passar por essas situações. Essa aceitação nos ajuda na nossa configuração com Cristo, nos fortalece. Nós morremos com Ele, mas ressuscitamos também. Eu estou falando coisas assim que me vêm à cabeça. São coisas que a Santa Madre fala no caminho de perfeição, quando ela está falando do amor de umas para com as outras, do desapego e da humildade. E Jesus é a referência para essas virtudes. Jesus, Maria e os santos. Queremos modelos, não queremos errar, olhemos para Jesus, olhemos para Maria, olhemos para os santos. Porque eles viveram como nós, tiveram dificuldades como nós, mas venceram. Sofreram, mas venceram. Gente, eu vou falar mais um número e vou parar, porque já passou da hora. E depois, querendo, eu vou passar o texto. Tem muito mais coisa que essa reflexão da regra. Aos que não levam a sério a vida no Carmelo, a regra ordena e suplica, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que, trabalhando em silêncio, ganhem seu pão. Então, temos que levar a sério a nossa vida. Assumimos compromissos. Comungamos, recebemos dons, talentos. Quem come e não faz exercício, acontece o quê? Fica obeso. Às vezes come, fica com má digestão, come sem necessidade, não gasta energia, não trabalha. Dizem que os nossos antepassados eram magrinhos, porque não tinha celular, não tinha ônibus, não tinha carro, tinha que caminhar muito. Aí os pratões que eles comiam eram grandes, Mas por quê? Porque eles arregaçavam a manga e iam cavucar o chão para plantar, para colher, para isso e para aquilo. Então, nós papamos hóstia, mas depois não gastamos a energia divina que nós recebemos, vai dar congestão, ou a gente vai ficar pesado e obeso. Não vai fazer bem. Não estou querendo falar que a Eucaristia faz mal, mas a Eucaristia nos é dada como alimento. O alimento é para fortalecer o corpo, a alma, nos fortalecer por inteiro,
para que a gente possa trabalhar pelo Senhor. Então, querer comer e não querer trabalhar é falta de vergonha na cara, né? Então, comamos o que nos é dado, né? As grandes graças que Deus nos dá, para a gente poder ter forças de segui-lo, servi-lo, amá-lo e amar o próximo. Vamos suar, vamos gastar energia, mas vamos ser felizes, porque essa é a promessa dele. Eu vou encerrar sem terminar, mas que, né, fique para nós essa importância da centralidade de Cristo na comunidade, na nossa vida pessoal, e quando nós lermos os nossos santos, vamos procurar perceber como eles falam e viveram essa realidade da centralidade de Cristo.